Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Hoje eu estou com uma convidada de honra, muito especial. Ela é psicóloga, mentora, consultora, palestrante e podcaster no Deixa Eu Ler Meus Posts. Atua com desenvolvimento humano há mais de 25 anos. Cíntia Alves Praz, aqui na bancada do Mindful Cast. Bem-vinda, Obrigada Cíntia. pelo convite. Que bom ter você aqui. Estamos muito animadas para esse papo, porque, na verdade, a gente vai trazer leveza para o assunto, tá? Prometo a vocês. Mas a gente vai falar de trauma. E por que esse tema? A Cíntia, que tem uma vasta formação em psicologia, ela é especializada em neurociência do comportamento, terapia cognitivo-comportamental, segurança e emergência psicológica. Mas assim, eu falei, gente, e entre outros, tá? Entre outras formações que a Cíntia tem. Mas trauma é um assunto que muitas e muitas vezes as pessoas nem têm a consciência de que a vida está como está por conta de situações traumáticas que elas nem se deram conta. Então a gente vai explorar um pouquinho isso. E aí, quem sabe, ressoa aí na nossa querida audiência. Tá bom? Então vamos lá. Cíntia, a sua carreira realmente é extensa no desenvolvimento humano, em áreas da neurociência e qualidade de vida. Como essa trajetória te levou a focar na questão dos traumas e seu impacto na vida das pessoas? É uma construção interessante essa, porque eu comecei a atuar como psicóloga clínica dentro de um hospital, né, há 20 e tantos anos atrás. E o hospital é um lugar de traumas, né? Então, já desde muito novinha na carreira, muito inexperiente, eu já tinha a percepção e fui tendo o aprendizado de que os traumas são expressões que estão na vida das pessoas, nas nossas vidas, sem que a gente tenha a menor consciência na maior parte das vezes. E não tinha um nome, né? Assim, quando eu fui me dando conta de que as experiências não cuidadas, olhadas, percebidas, estavam interferindo na vida, eu fui pesquisar. A minha primeira formação foi em psicologia hospitalar e da saúde, e depois eu fui estudar psicossomática, e depois eu fui estudar lutos e emergências. Eu tenho realmente uma busca, eu diria até incessante, pelo conhecimento em desenvolvimento humano, porque eu acho que é uma responsabilidade gigantesca a gente se colocar diante de alguém, se propondo não só a escutar, mas a oferecer essa escuta ativa com reflexões que possam ser valiosas. Sim. Então, é uma coisa que sempre me moveu. E que eu tinha ali um número grande de atendimentos por dia, né? Eu tinha, sei lá, 10, 12, 13, 14 atendimentos por dia, especialmente nas unidades de terapia intensiva. Cada 2, 3 dias a unidade mudava, eram outros pacientes. Eu fui escutando e testemunhando muitas histórias de vida e fui percebendo alguns padrões, né, nas histórias de pessoas que eram completamente diferentes e estavam ali por razões completamente diferentes. E aí eu comecei a pesquisar mesmo a incidência daquilo que estava acontecendo, né, da manifestação que vinha para o corpo, de experiências que muitas vezes eram tentativas de resolução de conflitos pessoais, familiares, entre outros. Então, eu fui tateando isso desde sempre, desde o início. E é difícil para mim separar as coisas para te dar uma resposta, sabe? Porque para mim uma coisa é tão dentro da outra que é difícil enxergar como uma coisa existiria sem a outra, sabe? Não, como eu poderia ser psicóloga? Como eu poderia ter escutado aquelas histórias? Como eu poderia estar ali com aquelas pessoas?
em muitos momentos, escutando elas dizerem coisas que era a primeira vez que elas estavam dizendo para elas mesmas, né, algumas situações. E como eu poderia estar ali sem entender que os traumas estavam fazendo parte daquele sofrimento em dias atuais, né? Então, experiências da infância, da adolescência, que as pessoas carregaram por 20, 30, 40 anos e que não nomeavam, não falavam em voz alta, falavam com muita vergonha, com muita culpa, com muita dificuldade de elaboração. Esses eram os padrões que você começou a perceber. Sim. A vergonha, a culpa, a dificuldade de articular o assunto. E não só isso, a fuga de si mesmo, né? Um processo de dissociação da própria vida, uma despersonalização mesmo. Então, pessoas que viviam excessivamente para o trabalho, que não conseguiam lidar com a dor e o sofrimento, precisavam de analgesia o tempo inteiro, né? Então, com distrações, com vícios, com compulsões, com comportamentos irresponsáveis, de prazer imediato. Os padrões são muitos, por isso que eu estou te dizendo, com o tempo eu fui percebendo que a manifestação de um sofrimento não cuidado se estendia por toda uma vida. E as compulsões, elas não necessariamente, fazendo aqui à parte, elas não necessariamente, quando a gente pensa em compulsão, a gente geralmente pensa em algo negativo. Mas as compulsões que são negativas, pela sociedade, perante a sociedade, não necessariamente são negativas. Como, por exemplo, você mesma citou o excesso de trabalho, que foi muito valorizado, né, num passado recente, ou mesmo o excesso de esporte. E eu me enquadrei, né, nessa parcela da população, porque eu sofri uma separação na minha vida, que foi reparada depois, mas quando eu me separei do meu marido, eu me enfiei no esporte para não sentir de alto rendimento, porque eu virei triatleta e eu só treinava, além de trabalhar, além de cuidar dos filhos, além de arrumar tempo para passear, eu só treinava. Eu me anestesiei através do esporte. Então, e eu não fazia terapia nessa época, porque eu já tinha feito análise 3 anos, não fazia, não tomei um remédio, nada. Eu só fiz esporte. E foi bom, assim, me segurou de alguma maneira, mas me quebrou ao mesmo tempo também, sabe? Acho que não foi uma terapia interessante. Mas foi o que eu tive, foi o que eu tinha de recurso para. E não era uma escolha consciente, percebe? Não, com certeza que não. Como... Eu nem sabia o que eu estava fazendo. E você estava tentando se fazer bem, estava lidando com a dificuldade de sentir a dor do tamanho que ela tinha para ser sentida. Talvez você estivesse buscando se sentir forte. Sim, para me mostrar forte, porque o triatlon... E se tornar forte, e sentir força. Porque quando você se fortalece, o triatlon faz isso, e faz rápido. Faz. Né? Ele mostra que você tem agilidade, que você é forte, o teu corpo sente isso, e você sente isso. Porque essa separação mente e corpo, ela é uma grande falácia, assim, né? Então, se você está treinando o seu corpo, você está se treinando, você está sentindo que você dá conta. Então, é um caminho de elaboração, né? O trauma tem a sua sabedoria. O Gabor Maté, ele é um estudioso, é um médico que foi quem começou a estudar o trauma mais seriamente. E ele fala, né? Ele tem um documentário, inclusive, que se chama A Sabedoria do Trauma. E ele diz que na elaboração do trauma existe essa sabedoria, né? Ou seja, para você lidar, eu acho fabuloso esse caminho que a mente faz, né? Com algo para o qual você não estava preparada para sentir, você se fortaleceu para daí entrar em contato com isso antes. Depois. Depois, exato. Né? Então, assim, todo trauma tem sua sabedoria. Sim, tem um aprendizado ali. E tem algo que só não foi visto porque era muito ameaçador. Né? Ninguém foge da dor. A gente nem tem essa capacidade. Se a gente tivesse, certamente a gente faria isso mais do que a gente já tenta. A gente tenta se anestesiar, mas no momento em que você diz, eu vou tomar uma dose a mais, ou eu vou
fazer uso de substâncias e vou cometer algum excesso, ali você já flertou com a dor de um jeito que, ainda que pareça inicial, já é lacinante, já é insuportável. Então, pedaço a mais de doce, que de repente você vai naquela compulsão. toda forma de anestesiar a sensação original, né, que te permite voltar para sua autenticidade. Porque às vezes a experiência traumática, ela, em geral, é isso, ela te rouba isso. A sua autenticidade, o seu eu. Que é a sua capacidade de se escutar, de se perceber, Sim. de lidar com a própria dor, com compaixão, com aceitação. Não, e aí eu só ia indo. E a mesma coisa se repetiu depois na pandemia, que aí foi diferente. Eu só trabalhava. Eu almoçava e jantava em cima do computador, os meus filhos largados. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Eu dei férias, falei, não precisa estudar, porque eu achei que fosse durar pouco, né? Falei, não precisa, pode fazer o que vocês quiserem. Pequenos, né? Assim, completamente eu estava fora da casinha. Eu só trabalhava. Até eu começar a ver minha filha descabelada, suja. Assim, falei, gente, eu não tô dando conta de mim e nem de ninguém. Tá tudo errado aqui. O que eu tô fazendo? Ganhei, nesse primeiro mês de pandemia, o país, porque eu tava numa multinacional espanhola, o país que bateu meta. Eu falei, o que eu tô fazendo? Em plena pandemia, o mundo está ao caos, eu tô preocupada em bater meta. O que eu quero? Ganhar o troféu da... Você estava em modo de sobrevivência. Era tão ameaçador pensar no que estava acontecendo no mundo, no caos que estava o mundo, era de fato tão ameaçador que você entrou em modo de sobrevivência. É, uma loucura. E esse modo de sobrevivência é a nossa versão avatar, vamos dizer assim, que surge quando a gente não pode sentir o que a gente tem para sentir. A gente não vai dar conta de sentir o que a gente tem para sentir. E ele é necessariamente uma resposta a um trauma não elaborado. Sim. Né, que não se relaciona com a pandemia, não se relaciona efetivamente com algo que você estivesse vivendo. Naquele momento. Não é que há um trauma da infância que agora é uma situação muito parecida e você está reproduzindo. Não. Simplesmente para o seu corpo aquela experiência é ameaçadora, mesmo que ela seja completamente diferente uma da outra. Sim. Ela te conecta com a sua incapacidade ou impossibilidade de sentir dor. A gente não quer sentir dor. A gente não quer, mas a dor ela é tão importante, né? Porque a dor, ela, eu fui estudar um pouco a fisiologia da dor porque eu acho fabuloso o que o corpo faz para elaborar, né, todos os processos. Então, se a gente faz um arranhão aqui, arranca um pedacinho da pele, 2, 3 dias depois tem uma pele nova em cima, né? Então, essa capacidade que a gente tem de se refazer, de cicatrizar, de se colocar de volta, ela é também uma resposta à dor. Porque quando você sente dor, o seu corpo produz um monte de substâncias que aceleram o processo de metabolização ali daquele machucado, daquele ferimento, e aceleram a cicatrização, permitem a cicatrização. Então, a pessoa que não quer sentir dor, ela aumenta o tempo dela, inclusive, de exposição hospitalar, uma série de coisas. Olha, que interessante. Então, as medicações para dor, elas se relacionam diretamente, né, com o sistema intestinal, por exemplo. Então, o teu intestino ele fica extremamente lento quando você toma medicação para dor. E uma das coisas importantes para você acelerar a recuperação é o bom funcionamento intestinal, por toda a metabolização, inclusive neuroquímica, né? Que acontece ali. Então, evitar sentir dor é um jeito de estender processos dolorosos. Nossa, que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Que interessante. Sim. Alguns médicos dizem que melhor que analgésico é o anti-inflamatório, inclusive. Ah, é? Por causa disso. Porque, normalmente, uma dor está ligada a uma inflamação. É o corpo gritando, e se você toma anti-inflamatório, melhora a inflamação, melhora a dor. Melhora, mas aí melhora efetivamente. Se você toma analgésico, você mascara
Entendi. o sintoma e você prolonga o problema. Entendi. Bom, eu sou avessa à medicação, assim, eu em mim, eu não uso. Também, na realidade, não preciso, porque realmente trabalho dia a dia para ter um estilo de vida saudável. Então, assim, as coisas não aparecem, né? É São simples assim. construção. É uma construção. Então, essa coisa eu falei, né? A gente não quer sentir dor. E eu não vivo no mundo de Poliana, mas hoje em dia muito mais trabalhada e com as minhas, né, essa época eu não tinha a vida que eu tenho hoje, não tinha as formações que eu tenho hoje. Então, com o caminhar, né, da minha jornada, eu fui abrindo aí as portinhas e, e entendendo que tá tudo bem a gente olhar para as nossas sombras e olhar para o nosso lado, que não é tão legal. Eles não vão deixar de existir só porque a gente não está olhando para eles, né? Exato. E aí eu aprendi também, tem uma historinha muito linda que dos ancestrais indígenas, que não são indígenas, mas americanos, dos americanos. Ai, não me lembro o nome agora, mas que então é um avô contando pro netinho que existem dois lobos dentro da gente. O lobo da sombra e o lobo da luz. E que eles existem, eles vão estar sempre ali presentes. E que não adianta você ignorar o lobo da sombra ou simplesmente gritar com ele, brigar com ele, tentar fazer com que ele saia dali. Isso só vai dar mais poder para ele. Então, o que você tem que fazer é reconhece esse lobo, ele existe, ele faz parte de você, é parte da sua identidade, mas você simplesmente não alimenta, não nutre aquilo. E aí você vai nutrir e alimentar e olhar para o lobo da sombra com mais carinho, com mais atenção, com mais dedicação, e ele vai crescer. E o lobo da escuridão, o lobo da sombra vai ficar ali. Não esquecido, mas simplesmente não vai ser cuidado, não vai ser alimentado. Então, mas o trauma tem muitas definições, né? Sim. Dentro de uma determinada perspectiva, você poder reconhecer a sombra e a dor é que vai te permitir atravessar essa experiência e superá-la. Porque o trauma é estresse de sobrevivência, né? Então você viveu uma experiência tão estressante, você acumulou tanto estresse no teu corpo, que toda vez que alguma experiência te soar ameaçadora, esse estresse de sobrevivência vem à tona, e aí a gente perde o que a gente chama de contorno, que é uma resposta proporcional, né, para as coisas que estão acontecendo. Então você imagina, né, um casal está discutindo, e aí de repente um dos dois se estressa muito, e aí num local público, ou enfim, levanta e vira a mesa, né, e sai andando, porque alguém ali foi grosseiro. Aquela resposta, claramente, você pode se levantar e sair. Você pode até dizer, com qualquer palavra que seja, que você não está satisfeito com aquilo que você escutou. Sim. Mas aquela resposta, assim, ameaçadora, agressiva. E quando você vai perguntar para as pessoas, mas por que você agiu assim? Não, porque ele ou porque ela foi agressivo, foi agressiva comigo. Não. Aquilo é o estresse de sobrevivência tão acumulado que, sabe a história da gota d'água que transborda o copo? Explodiu. O trauma é sempre isso. O transbordar por causa da gota d'água. Sim. Então, a gente precisa estar muito atento às reações desproporcionais que a gente tem no dia a dia. Né? Porque é como você disse quando a gente começou aqui a conversa. Você tem toda a razão. A gente vive muitas vezes sem consciência do quanto as nossas experiências, se a gente não quiser chamar de trauma, vamos chamar de experiências,
não elaboradas, não percebidas, não reconhecidas, não sentidas, portanto, podem estar comandando as nossas vidas hoje. Sim. E a gente tem muitas reações diante disso, né? Tem pessoas que têm essa reação explosiva, tem pessoas que têm reação de congelamento. Então, se tornam improdutivas, passam até atrasos crônicos, né? Então, chegam no trabalho 2, 3 horas depois do horário que deveria, por longos períodos. Aquilo é uma reação traumática, é uma resposta ao trauma, que a pessoa não reconhece, ela só percebe que ela se atrapalhou de novo. Ou Que ela ela vai não deu dormir numa conta. sexta-noite e acorda no domingo de manhã, assim, ela não, ela É uma reação realmente... depressiva daí, né, de evitação extrema, porque a gente fala, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, dentro das respostas traumáticas, a pessoa que vai lá para o parasimpático, essa pessoa meio bicho preguiça, que não tem disposição para nada, que é sonolenta, que é evitativa, que fala baixo, que não reage, que se esconde, que se cala, que não se percebe. Versus a que vira a mesa, a que grita, que joga água na cara, sabe? Esse esse Sim, muito, esse excesso, né? Para sim, lá ou para cá, é estresse de sobrevivência. sim. Então, a regulação emocional, que é o caminho que eu venho pesquisando, estudando e cada vez mais acredito no trauma, ela propõe justamente essa ideia de que os lobinhos existem, mas que o lobo sombra, assim como o lobo luz, vai querer espaço e ele precisa ter. Porque se ele não tiver, uma hora ele vai aparecer rugindo alto. Como é que faz isso, então? A busca da regulação, ela é, primeiro, um trabalho de reconhecimento, de autoobservação. Em que situações, por exemplo, eu percebo ou as pessoas me dizem que eu estou exagerando? Né? Quais são os comportamentos que são tão evidentes que se eu não noto, alguém vem me contar que eu estou tendo. Então, observar se aquele comportamento é algo que você consiga ter gestão sobre ele, porque tá bom, então eu não estava percebendo, agora eu tenho consciência que toda vez que alguém chama minha atenção, eu reajo de uma maneira explosiva. Agora que alguém me contou, já que era só uma falta de percepção, percebi, a pessoa vai me chamar a atenção e eu vou reagir normalmente. Afinal, era só porque eu não sabia. Sim. Né? Se isso não acontecer, não é porque você não estava atento, você tem ali já algo para investigar. O que na sua história de vida, ou quais eventos na sua história de vida podem ter sido marcantes para você, não com relação a atrasos, mas com relação a adequação social. É que assim, é difícil falar de algo tão grande, né? E ao mesmo tão plural e tão singular ao mesmo Sim. tempo, né? Porque para cada um isso vai ser diferente, Não existe uma dependendo. receita de bolo. Não, Porque não é, somos muito únicos. não é aquela coisa, ó, a pessoa que viveu o luto, então ela vai ter uma resposta traumática que é essa, XPTO. Sim. Não, não é. Sim. Cada um vai reagir ao trauma de uma forma diferente. E a gente pensa em trauma só como algo que atrapalha a sua vida ou que está ligado a comportamentos que você claramente tem certeza que te fazem mal, mas a gente não tem, a gente não pode afirmar isso, né? Porque algumas pessoas vão, por exemplo, viver o congelamento quando elas vão estar prestes a viver a melhor fase da vida delas. Né? Então, sei lá, um novo casamento, ou a volta do casamento, ou você fazer a viagem dos sonhos, ou alcançou aquela vaga que você tanto gostaria. Então, quando você vai viver o confortável, quando você vai sair do seu modo de sobrevivência, que é uma resposta ao trauma, que te manteve alerta, reproduzindo um monte de comportamentos de forma inconsciente ou conscientes, mas racionalizando, achando que é daquele jeito que tem que ser. Né? É nessa hora que a resposta traumática aparece. Que a pessoa adoece, que a pessoa esquece, que a pessoa... Então, a gente fala muito em autotraição como uma resposta ao trauma. A experiência boa é tão ameaçadora que eu passo a boicotá-la. Eu tive uma fase na minha vida que todas as vezes que eu ia sair de férias, eu adoecia.
Foi repetido isso. E olha que interessante, você é a pessoa que quando foi viver a pandemia precisou trabalhar enlouquecidamente, né? Então, isso conta algo sobre você muito interessante do seu estresse de sobrevivência. Então, você, Ana, tem um registro como estresse de sobrevivência, como modo de sobrevivência, as experiências que podem ser de conforto. Então, ali na pandemia, seus filhos estavam de férias, você também, teoricamente, poderia estar. Né? Não, o conforto é ameaçador. E aí, dentro dos seus registros, tem algo para você investigar, para você isso entender. mesmo. Quando eu vou sair... Isso aconteceu várias vezes. Faz tempo que não acontece. Mas eu ia sair de férias, mas foram muitas vezes. Muitas vezes. Eu ficava doente. E aí não faz sentido para a pessoa que escuta você dizer isso, porque a pessoa vai dizer, mas imagina, se você justamente trabalhava tanto, como é que quando você vai gozar do descanso, das férias, você não... Não é verdade, você não estava interessada nisso, não é racional, não é cognitivo. É uma sensação tão ameaçadora. Olha, que te leva a adoecer. E aí tem, né, dentro da neurologia, tem uma área que é a psiconeuroendocrinologia, essa palavra grande, espero ter pronunciado ela certinho. Que tem a ver com a imunidade. Que fala disso, na verdade, disso que a gente está falando. Por que é que você adoece? Né? Porque a quantidade de estresse de sobrevivência que você viveu na iminência do descanso foi tamanha, né? E isso não é uma coisa que aconteceu uma vez. Então, essa relação, né, do eixo intestino-cérebro, ela é uma relação muito sofisticada. Olha. Então, o corpo começa para lidar com o estresse, a produzir, né, mais patógenos, antógenos. Aí tem uma aula aí de fisiologia que eu sou incapaz de dar aqui, mas que, em geral, faz com que o seu sistema imunológico passe a ter uma resposta insuficiente ou irregular, que te leva para os quadros de adoecimento. E aí tem os quadros que também já são correlacionados a um estresse contínuo. Né? Então, a gente tem aí as doenças do sistema do trato intestinal. Né? Então, síndrome do intestino irritável, entre outras, estão super relacionadas ao estresse de sobrevivência. Ao estresse contínuo. Que aí são as inflamações de baixo grau. Né? E não só de baixo. A gente sabe... Inflamações agudas também. E doenças crônicas, né? Os cânceres, as doenças coronarianas, que estão associadas a um tipo de proteína C, se não me engano, que está relacionada a uma baixa do sistema imunológico, que é ativado indevidamente pelo estresse de sobrevivência, que é contínuo. Então, existem pesquisas que mostram que uma pessoa que tem um estresse de sobrevivência e uma história traumática não cuidada e não elaborada vai adoecer mais e vai viver menos e mal. Então, você me perguntou, o que a gente faz? Investiga, busca ritmos para sua vida que sejam coerentes com saúde. E se for muito difícil adotá-los, procure um especialista, fale com um terapeuta. Busque regulação emocional. Não é só a psicoterapia que faz regulação emocional. O yoga faz, o mindfulness faz. Esportes, né, de uma maneira geral, também oferecem esse estado de alívio, né, do estresse, porque você expressa o estresse, né, você coloca para fora aquele acúmulo de tensão que o teu corpo reteve. Você vai ganhando mais capacidade também de elaboração, né? Porque uma das coisas que o trauma traz é uma janela de tolerância à dor e ao desconforto que é muito pequena. Então, se você percebe que você se estressa com facilidade, não tem paciência para nada, se irrita facilmente, não tolera nenhuma tristeza, isso é um sintoma clássico, claro, de experiências traumáticas não identificadas ou não elaboradas. Eu acho que, assim, todo mundo deveria ter um terapeuta. Todo mundo deveria ter. Assim como você tem o seu dentista, assim como você tem o seu ginecologista, você deveria ter um terapeuta. Aí você vai me perguntar, você tem terapeuta hoje? Eu não tenho, faz uns anos que eu não tenho terapeuta. Acho que eu tô tendo sinais aqui que eu preciso voltar pra terapia. Vários sinais, porque yoga, quantas e quantas pessoas já passaram aqui dizendo que a sua transformação de vida começou pelo yoga, e a minha não foi diferente, a minha transformação de vida começou pelo yoga. Esporte, poxa, eu sou super praticante de esporte, é maravilhoso, mas ainda assim às vezes não é suficiente, porque para elaborar
tudo isso, precisa de uma assistência técnica. Precisa de um corregulador emocional, que é uma pessoa que está ali, mediando também isso com você. Porque o terapeuta não é só alguém que te escuta e te conduz em reflexões interessantes, é alguém em quem você vai projetar muitas vezes as dificuldades que você tem em vinculação, em alianças afetivas, né? E que precisam ser correguladas para você experimentar, falar de algumas experiências com alguém que você realmente sinta conforto e segurança. A terapia, ela é parte da construção de segurança. Se eu puder deixar uma única mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e se interessam por cuidar de si mesmas e elaborar as experiências traumáticas, criem segurança. E esse é um aspecto, embora o conceito seja universal, a construção desse aspecto é muito individual, né? Então, como você pode se perguntar e perguntar para o seu cônjuge, para os seus amigos, para os seus colegas, enfim, para as pessoas com quem você interage, o que eu preciso fazer para te deixar seguro? E aí, na sequência, você conta o que você precisa que aquela pessoa faça ou que exista naquela relação para construir segurança, porque se você tiver segurança, as suas respostas de ameaça, elas podem ser expressas naquele ambiente seguro. Não é que você não vai mais se sentir ameaçado, você vai, mas você vai identificar, você vai ter a taquicardia, vai ter às vezes as pernas bambas, a irritação, o pensamento acelerado, a boca seca, a sudorese, tudo aquilo que vem, mas você vai entender que aquilo ali é estresse de sobrevivência, não é o contorno, não tem contorno, não é que eu estou chateada com o que você, Ana, acabou de fazer, então eu vou respirar fundo e vou dizer, Ana, a gente vai precisar interromper aqui a gravação, porque algo que você fez me machucou profundamente, e a gente retoma e fala num outro momento, dá licença e saio, né? Isso é contorno. A falta dele é virar a mesa, é gritar, não conseguir me comunicar, então... Se eu tenho um ambiente seguro, se eu tenho uma relação segura, eu tenho a taquicardia e ao invés de virar a mesa, eu comunico. Você tem não é um bom momento agora, eu não estou me sentindo bem, eu preciso respirar, eu preciso de espaço. Então, criar segurança, criação de espaço para buscar regulação. Às vezes, sair de perto, né, e tomar uma água, fazer o rastreamento, né, que é o body scan, né, e buscando a neurocepção. Pera, eu tô achando que a Ana me falou aquilo, porque ela, na verdade, eu não queria que eu tivesse vindo aqui, sei lá, tô criando uma história. Não, aqui, vamos mudar o exemplo, que eu já tô ficando nervosa. Acho que já é uma resposta do meu trauma, entendeu? Mas vamos pensar nisso. Não fala que você vai embora. A neurocepção é justamente essa. Pera, ela falou que vai embora, mas espera. Aí não, você rastreia, pera. Já vou beber chá. Vamos fazer agora o rastreamento. Onde é que isso tá pegando no meu corpo? Eu tô com taquicardia, eu tô nervosa, eu já comecei a ficar agitada. Mas o que mais explicaria ela querer ir embora que não o meu trauma? Ai, gente, né? É se perguntar, porque a gente toma como premissa as explicações que a nossa mente traz. Sim. E a gente não pode... confiar na mente cegamente. Achar que aquela é a única explicação razoável para tudo que existe. Assim como a gente também precisa aprender a confiar nos nossos instintos. Tem muita experiência traumática relacionada à falta nossa, me fugiu a palavra, o sexto sentido que a gente fala. Intuição. Intuição, obrigada. Eu amo a intuição, essa palavra. A gente vai perdendo ela cada vez que a gente diz pro pai, pra mãe, pro vô, pra quem quer que seja, não gosto do fulano. Ai, mas imagina, ele é tão legal. Aí você aprende a achar que o fulano que é legal é você que acha que não gosta dele porque você não tem que se ouvir. Aí lá na frente vão descobrir que o fulano tinha motivos para não ser gostado. Né? Mas o que você aprendeu com isso é a não escutar a sua intuição. Eu estou dando um exemplo de zilhões, e aí cada um que está ouvindo pode se avaliar. Então, quando a gente tem intuição e a gente não ouve, a gente precisa ligar para 50 amigas para... Mas você viu o que ele falou? Mas o que você achou do que ela falou? E você achou que a reunião foi boa? Mas você acha que vai dar certo? Você acha que vai funcionar? Quanto mais eu tenho busca de segurança, comportamentos de busca de segurança, menos eu estou escutando a minha intuição. Porque o melhor erro que tem é aquele que eu cometo porque eu achei que aquele era o melhor caminho. Se ele der errado, eu ainda vou falar, mas tudo bem. Eu pelo menos tentei. Agora, se eu cometer o erro fazendo o que outra pessoa me disse, eu vou me cobrar como não deveria ter seguido, porque que eu fui pedir a opinião dos outros. Então, até para errar, é melhor errar com o que a gente queria.
E é a tal né? da autorreferência do objeto referência, né? Por que cargas d'água que a gente tem que ficar buscando validação Porque a gente não aprendeu a se escutar, porque a gente perdeu a e a construir essa autenticidade. segurança? Isso, essa busca de É, autenticidade e de se escutar, essa relação afetiva, de transparência com você, para depois você ser transparente com o mundo, né? Sem achar que é. você é responsável por ficar aqui porque fulano vai ficar triste, eu não vou falar aquilo porque não sei o quê, não, não posso recusar que a Aham, bebida, o cigarro ou o aham, convite porque eu vou magoar. Você começa a achar que você tem que regular o mundo e na verdade não tem, você tem que mais é. é dizer não posso, obrigada, dessa vez não, ficar para a próxima. Sim, E, a pessoa, e dá para a pessoa a chance de se decepcionar com você. sim, E dá para a sim, pessoa a chance de se haver com a decepção que ela está sim. sentindo. E E tá da tudo bem. relação seguir apesar disso. E de seguir os seus valores e a sua vontade e a sua necessidade naquele momento. Porque não fazer isso já é resposta traumática. É, olha aí. Você sabe que ontem eu falei para os meus filhos, eu não sei qual que era o papo, mas eu falei: quando você quer agradar a todos, você não se agrada. Você foge daquilo que são os seus valores, daquilo que é a sua essência, daquilo que você é. Então, assim, para de querer agradar, porque isso não vai funcionar. Falei para os dois. E aí eu tô amando que você falou várias vezes a palavra autenticidade, porque eu tô lançando um livro Hum. e agora eu já posso contar o título. Autenticidade, o melhor tempero da vida. Ai, que coisa linda. Gosta? Muito, Soa bem, parabéns. né? Muito. É, obrigada, tô muito feliz. É um filho que tá nascendo. É. Que coisa. E por que você quis escrever sobre isso? Olha, não, a autenticidade, melhor tempero da vida, não falo especificamente apenas de autenticidade, mas é a vida que eu levo, a vida que eu estou criando, né? É que tem muito de autenticidade. E eu sempre escutei muito das pessoas que eu sou uma pessoa muito autêntica. E eu sempre entrei nos lugares, em empregos, falando, eu não vim aqui para ganhar concurso de Miss Simpatia. Então eu sempre ouvi isso e sempre reforcei isso em mim, que eu sou autêntica. E que também é uma forma de criar segurança, né? Ou de me dar contorno. Não, também não digo que não fugir de outros. O equilíbrio, né? A gente É, pendula, vai aqui e ali. não tô aqui pregando a perfeição, entendeu? Longe disso. Mas assim, eu sei que nesse processo de ser autêntica, em sendo autêntica, eu desagradei muita gente. Eu sei disso. Mas eu estava sempre de acordo com a minha verdade, com a minha opinião. Nunca tive problema em colocar minha opinião. E aí tem muito essa questão também das redes sociais, que eu levanto uma bandeira velada, porque não é algo que eu fique falando nas redes, mas quando eu tenho oportunidade eu conto que eu não uso filtro, eu não uso retoque nas imagens. O meu Instagram eu assim, não tô sempre produzida e maquiada para aparecer, seja ao vivo, ou seja nos Reels, seja nos Stories. Eu sou muito autêntica, do jeito que eu tô ali. Sempre foi assim? Claro que não. Mas quando eu me vi me posicionando online, no comecinho eu não tinha essa coragem. Se você pegar os meus primeiros vídeos, você vai ver bastante filtro, bem no começo. Mas depois eu comecei a parar de me reconhecer. Tava ficando muito esquisito. E eu falei, não. Então, rapidamente eu virei essa chave e falei, se eu tenho que fazer isso daqui profissionalmente, eu vou fazer muito disso, não dá pra eu ficar me rebocando, seja com maquiagem o tempo inteiro, seja com os filtros. Então, eu preciso me reconhecer aqui na vida, no espelho, diante das pessoas. Geralmente as pessoas falam pra mim, nossa, você é mais bonita pessoalmente. Eu acho que é um baita de um elogio, né? Porque geralmente o que a gente vê é o contrário. Então, acho que a autenticidade, ela permeia a minha vida e não é uma autobiografia, pelo contrário. Claro que conta um pouquinho da história, mas é um livro baseado bastante no Ayurveda e dessas técnicas milenares. Tem um pouquinho de receita também no final. Então, é um bom tempero. Adorei. Logo, logo, logo aí
principais livrarias. Que legal. Tá no forno já. Parabéns. Obrigada. Amei que você tá falando da autenticidade. Eu falei, eu vou falar. Não tinha contado ainda do meu livro. Nossa, que gostoso isso. É. Porque eu acho que também é parte da sua trajetória, né? Poder fazer não sei, essa contribuição para o mundo é muito bonito. Não, com certeza. Dá um trabalho, viu? Enorme. Escrever e publicar e deixar tudo organizado. É um ato de coragem também, porque eu não sou escritora. Então, assim, sair da minha zona de conforto para colocar tudo isso para fora, enfim, foi uma construção interessante, desafiadora. 1 ano e pouquinho aí para deixar tudo isso de pé. Enfim, vamos ver. Deixo com a audiência depois aí a leitura. Eu digo que independente do resultado final, né, disso chegar na ponta, agradar ou desagradar, você ter vivido o seu sonho já tem tanto valor, né? É sobre isso. É sobre isso. E engraçado, né? Porque ainda é sobre trauma, você vê? Quando eu tava assim, tudo praticamente pronto. E assim, as últimas revisões, eu falava, nossa, não consigo mais ler. Eu não vou, não vai. Sabe assim, tava a ponto de... E eu assim, querendo paralisar, querendo congelar, querendo... Falei, não, vamos, porque... Né? Mas é isso, quando algo muito bom tá para acontecer, às vezes a gente trava. Quando a gente tem um processo de trauma não cuidado, não elaborado... Nossa, eu tenho, né, gente? Vocês já viram que eu tenho, entendeu? Nada, o que acontece é que você não se dá conta do porquê isso está acontecendo. Então, você só fica evitativo, você fica procrastinador, você fica muito ocupado com outras coisas. Em geral, as pessoas que não elaboraram seus traumas estão ocupadas demais cuidando dos outros. E olhando pouco para a própria vida. Então, essa energia simpática, né, que é ouro puro, que é essa mesma energia que você usa para gravar seus podcasts, para escrever o seu livro, ela antes estaria depositada na vida das outras pessoas, cuidando dos outros, para se sentir útil, para ser aceito, porque não tinha essa autenticidade, precisava dessa triangulação, né? Eu sou aquilo que os outros pensam de mim, se eles gostam de mim. E aí, quando você vai abrindo mão disso e vai voltando para a sua autenticidade, essas questões todas, elas se acomodam de um outro jeito. Sim, não, sem dúvida. E acho que isso fica como um exemplo, né, para quem está ouvindo. Também. Não, com certeza. Eu falo muito isso para a audiência. Quase todo episódio eu repito que, assim, não é egoísmo você cuidar primeiro de você. Pelo contrário. É uma necessidade, né? Porque hoje as pessoas não cuidam de si porque elas querem ser cuidadas, como se a gente precisasse eternamente ser maternado, né? Então eu adoeço, eu fico esperando que alguém na minha casa cuide de mim, que no meu trabalho alguém cuide de mim. Inclusive, a culpa de eu estar doente é de alguém no meu trabalho ou de alguém na minha casa. Essa coisa da autorresponsabilidade tem sido desafiadora muitas vezes, né? E como adultos a gente pode assumir tanto a responsabilidade como o autocuidado. Sim. Né? Tomar isso para cada um, e isso exige essa energia, né, simpática. Sim, e fora que a doença ela é a última manifestação, né? Pelo Ayurveda a gente vê muito isso, que a saúde ela não é simplesmente a ausência de doença, mas é um equilíbrio do sistema corpo, mente e espírito. Então é você na sua máxima funcionalidade. No seu máximo equilíbrio, na sua máxima potência, porque a gente veio aqui, sim, para transbordar. A gente veio aqui, sim, para brilhar. A gente veio aqui, sim, para fazer acontecer, para tocar a vida das pessoas. Todos nós somos pessoas que estamos aqui com uma contribuição nesse mundo. Então, seja qual veículo você usar, né? Mas você só é capaz de fazer isso se você estiver bem consigo. E se você só está bem consigo quando você se olha, quando você se cuida, quando você de verdade toma as rédeas da sua própria vida. Não tem poltrona da vítima aqui, né? Você assume o perrengue completo, todos os lobos. Venham todos os lobos. E você vai. E você se organiza para cuidar de você, porque é sobre isso também, é sobre a organização. Eu não tenho tempo. Assim, enquanto você continuar com essa desculpinha, realmente a tua vida não vai andar.
Porque tempo é uma coisa que você deposita energia naquilo que você quer transformar, naquilo que você quer que cresça. É a história do lobo, né? Tudo bem, você tem que acolher todo mundo, vamos lá, temos que fazer esse trabalho aí, sujo. Só que Mas é parte, alimenta, né? exato, alimenta o que é frutífero, alimenta os seus pensamentos bons e se nutra de autocuidado, que realmente pode ser um chazinho quente, pode ser cultivar uma planta, pode ser colocar, nossa, sabe assim, chegar em casa e colocar as pernas para cima. Gente, isso é tão assim, revigorante. Então, são inúmeros. Eu falei isso num podcast recente, inclusive. Você pode passar batido por uma cena pela janela maravilhosa. Ou você pode contemplar o belo. Que isso também não deixa de ser um autocuidado. Você contemplar o belo. Então, é tudo como você enxerga as situações que elas estão colocadas ali para você. Mas muitas vezes você não está pronta para olhar. Você não está com as lentes limpas o suficiente ou douradas o suficiente para poder olhar para o belo. Você só está olhando tudo embaçado, né? Sim. Faz sentido, Cíntia? Sim, eu fico pensando que a gente precisa pensar mais sobre a aceitação, né? Porque a aceitação, ela tá tão conectada com essa questão da autenticidade, né? De você resgatar a sua voz interna, os seus desejos, e aí a responsabilidade pelo uso do seu tempo, né? Por nutrir as coisas que te fazem bem, ou compreender por que é que você não consegue parar de se fazer mal de repente. Sim. Né? O que está acontecendo que está te levando para um eixo e um ciclo que, ao invés de ser virtuoso, é vicioso, né? É ruim, te prende, né? Então, Sim. a aceitação, ela significa você enxergar o BO completo. Sim. Do jeitinho que está aí. Sim. E se perguntar, eu consigo fazer isso sozinha, mas eu não posso pedir ajuda para alguém? Porque eu penso que essa questão do uso do tempo, né, ela é um fator que as pessoas não refletem muito, mas o que é tempo, né? É a sua vida em movimento. Sim. Se eu morrer, o tempo acabou? O meu, né? Porque todo o resto está acontecendo. E aí a gente tem tempo para cuidar da vida das pessoas, para viver uma vida, às vezes, que não nos diz respeito, para se machucar, para alimentar hábitos que não são nutritivos, mas a gente diz e, de fato, não planeja, não cria espaço. E aí tempo, né? Para cultivar bons comportamentos. Se a gente tivesse que trocar a palavra tempo, eu não tenho tempo, eu vou trocá-la pelo quê? Eu não tenho comportamentos, eu não tenho atitude, escolhas, eu não tenho consciência, eu não tenho vontade, eu não tenho coragem. Gostei disso. Né? Porque é isso, essa reflexão do o que é tempo para você. Gostei quando você disso. Fala que não tem tempo. Ao que você está se referindo? Ao tempo mesmo. Tá, mas substitui. Eu não tenho planejamento, eu não tenho organização, eu não tenho priorização. Coragem, acho que é uma boa. Não tenho coragem. Eu acho que depende de cada contexto, de cada momento, sabe? Sim. Mas eu estou aqui tentando estimular as pessoas que estão nos acompanhando a enxergar, assim, que a vida, ela é feita dos comportamentos que a gente tem. E aí, quando eu digo que eu não tenho tempo, isso é um comportamento de não planejamento, de não organização, de não priorização ou de não aceitação de uma dificuldade, de uma barreira, que para eu vencer eu preciso de ajuda. Sim. Então, a aceitação não é você se ver como você gostaria de ser ou como você acredita que as pessoas quisessem que você fosse, mas sim como você está aqui agora. Qual é a sua fotografia hoje? Ela não precisa ser assim para sempre, mas com amor, assim, faz essa viagem interna de fecha os olhos, quem é que está aqui agora? Quem é a pessoa que está aqui nesse momento vivendo essa vida, a minha vida, vivendo no meu corpo, habitando o meu corpo, vestindo a minha roupa? Quem sou eu aqui agora? Tem um exercício interessante, né, que eu costumo dizer para as pessoas fazerem, se dá um conselho por dia, mas em primeira pessoa. O que é que a Ana tem para dizer para a Ana, que só vai vir da Ana? O que a Cíntia tem para dizer para a Cíntia? Deixa eu ler meus posts.
Exato. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o que eu tô falando aqui pro povo, que eu acho que eu preciso me ouvir. Então, olha que interessante. Ninguém daria um conselho desse, né? E que talvez tenha a ver com isso, né? Assim, o quanto a gente se torna referência, porque a gente mas a gente deixa de se olhar, né? Tá Sim, triangulando, eu tô me olhando a partir do referencial que o outro me dá. sim. Não, eu conto isso aqui, que, poxa, não é porque eu trabalho com isso que eu estou livre disso, de passar por situações de estresse. Quem A olha a gente minha aprende vida. enquanto ensina, né? Exato, é óbvio. E fora que eu sou ser humano, entendeu? Então eu tô aqui. Se eu tô nessa existência, é porque eu tenho muito que aprender, longe da perfeição. Ainda bem, né? Aprendi que perfeccionismo não leva ninguém a lugar nenhum. Mas eu tive uma crise de. Perfeccionismo é resposta a trauma, né? Ai, ó, tá vendo? Ai, gente, ela é toda traumatizada, essa mulher. Pela madrugada, quem é que vai cuidar de mim aqui, gente? Que eu tô precisando. Eu cuido de todos vocês, hein? É um Eu quero saber congelamento. quem é que vai. É Exato. tão ameaçador. Eu entendi, Cíntia, com a querida Brené Brown. Ainda bem que eu deixei o livro perto de mim, que eu sabia que eu ia usar. Ele estava emprestado com a Camila. Eu falei, Camila, por favor, traga meu livro. Porque ele é um livro de consulta, de cabeceira. Trazer, né? Ele é de cabeceira, tá? Esse livro. E eu sou virginiana. Então, sempre tive o perfeccionismo como um aliado, como um valor, entendeu? Até entender que o perfeccionismo me travou em muitos momentos da minha vida. Muitos momentos cruciais. Que assim. Brené Brown, a gratidão eterna. E eu falo para as pessoas, eu falo para todo mundo, porque eu acho que pode ressoar aí. Se eu caio no piloto automático, eu volto pro meu perfeccionismo. E eu volto pro congelamento, eu volto Que pra é um paralisia. modo de sobrevivência, entende? Ai, A necessidade de controlar, né, a fantasia, na verdade. o que De não que é tem. possível controlar o perfeccionismo é isso. A expectativa de que, se você fizer daquele jeito, as pessoas necessariamente vão gostar, tá? Sim. Isso é uma ilusão. Pois é, quem disse que se chegar no meu Mas perfeito... esse modo de sobrevivência, ele pede que a interação com as pessoas ou com as coisas aconteça a partir desse viés de que eu não só prevejo o que é o certo e o melhor, como sou capaz de fazer e entregar, porque aí é óbvio que as pessoas vão gostar. Irretocável. Né? Então, olha que ilusão. E é muita necessidade de que alguém olhe para mim nesse estado e aí possa dizer que eu sou boa bastante. Porque eu, no fundo, quando fico refém disso, tô dizendo que não sou. Porque se fosse... Tava nem aí para isso. Não tava olhando para isso com sofrimento, né? Sim. Você falou de um livro, eu queria deixar a dica de um também, Como Curar Sua Vida, da Nicole Lepera. Não Ela conheço. fala dessa abordagem a trauma de uma maneira super dinâmica. E traz vários cases e pesquisas. E tem exercícios de meditação. Então vamos anotar aí, pessoal. Repete pra gente, por Como favor. Curar Sua Vida, Nicole Lepera. É o único dela em português. Não, já tem outros em português. Mas esse é espetacular. Ele tem audiobook também, então para quem gosta de ouvir ao invés de ler. Sim. É um Eu não gosto nem de ouvir, nem de ver filme, porque o livro é que você imerge, entendeu? Que você vai ali e submerge, na verdade, né? Que você se aprofunda. Eu tenho pacientes que escutam no trânsito. É uma maneira de deixar o tempo mais produtivo, né? Não, nada é descartável. Eu ia te falar uma coisa sobre... que eu justamente estava falando, que quem vê minha vida fala, nossa, plena, totalmente, tá tudo certo. Mas não é porque eu cuido disso, eu olho para isso, eu ensino sobre isso que eu tô ilesa. Eu tive um presente em janeiro de 2024. Não sei quando que você vai ver esse podcast, esse episódio, porque será perene. Então, em janeiro de 2024, eu tive um grande presente, que foi uma crise de ansiedade. E eu enxergo como um presente porque eu nunca tinha vivido. E eu recebo muitos relatos, eu cuido de muitas pessoas com isso. E eu não tinha a dimensão. Então, enxergo realmente como um presente.
e consegui sair disso com yoga, com meditação, com pranayama, com o caderninho da gratidão, com diário, páginas matinais. Então, assim, todo o acervo que eu ensino e que, em teoria, praticava, mas eu tive um hiato ali entre mudança de cidade, mudança de casa, mudança de escola das crianças, enfim, e eu me descuidei. Olha aí, que coisa. Justo ela, né? Me descuidei, porque a vida é assim. E tá tudo bem também. Quando eu reconheci, eu voltei pro tapetinho no dia seguinte, muito a contragosto. Querendo não estar ali, em qualquer outro lugar, menos no tapetinho, porque eu tinha que enfrentar. E aí eu tomei a seguinte decisão, de que eu nunca mais sairia dali. E que ali era o meu lugar de cura. E foi. Porque é também a forma como você interpreta, né? Eu tinha que enfrentar, mas ao mesmo tempo eu podia me acolher. Eu podia só estar ali e dizer, voltei. Não, mas quando eu digo assim, que eu Sim. tinha que Não, porque enfrentar. foi a resposta inicial, mas tem um outro jeito. Eu sou muito esse modo de operante, assim, de fazer, de ação e tal. Então, quando eu digo que eu tinha que enfrentar, o yoga, a meditação, é um acolhimento, né? Eu vejo muito como isso. E depois das primeiras sessões, segunda sessão de yoga, de 1h30 que eu fiz, eu tive uma baita crise de choro. E parece que aquilo abriu uma comporta, assim, sabe? Que foi muito libertador. E então Porque você se escutou, né? foi a A maneira que primeira eu vez que a encontrei. gente se ouve é quando a gente nasce e é fazendo o quê? Chorando. Olha, Então, toda vez que você está com dificuldade de se escutar, o teu corpo vai chorar. E isso vai te acalmar, porque você está se ouvindo. O choro vem para você se ouvir, assim, aquela coisa de materializar um sentimento na lágrima, né? Uma coisa que o teu corpo produz a partir de uma emoção e que é visível. Produz muitas coisas para dentro da pele que a gente não vê, mas a lágrima ela vem fora. E é um lembrete de se escuta. Para, ouve. engraçado, né? Porque eu contei aqui recentemente que eu perdi a minha avó de 105 anos. Agora, faz pouquíssimo tempo. Ela teve Alzheimer no final da vida, enfim. Assim, a família pedia para ela descansar, para realmente a alma dela passar para outro plano, que ela descansasse, porque realmente o corpo já estava numa situação nada saudável. E ela faleceu diante de tanta espera. Ela faleceu no dia em que eu estava dentro de um avião indo com o meu marido para Miami. E eu saí, era um voo diurno, que raramente a gente faz voo diurno, mas era um voo diurno. Quando eu cheguei em Miami, comecei a receber as informações e, enfim, e vi que tinha sido essa passagem. Enfim, não tinha a menor condição de eu voltar, também nem era o caso, foi tudo muito rápido, enterro e tal. E lá, eu fiz o meu ritual, no dia seguinte, no horário que eu sabia que era o sepultamento, eu tava na praia, eu olhei pro horizonte, eu mentalizei, enfim, fiz, mas assim, eu confesso que se escorreu uma lágrima foi muito naquele momento. Eu passei uma semana em Miami. No momento em que eu pisei no aeroporto, o meu marido me deu uma resposta que eu não gostei. Pronto. Mas não foi uma resposta que eu teria tido aquela reação. Menina, eu comecei a chorar, mas parecia que eu tava até forçando o choro, sabe? Parecia que eu queria ser vista. Eu abaixei a cabeça e eu chorava. Eu chorava. Eu só chorava. Quando eu passei pela imigração, que eu não tava chorando tanto, mas assim, aquela cara feia e tal, passei pela imigração, no saguão do aeroporto, aí eu abri a comporta e eu chorei. Aí eu me dei conta, eu falei, gente, eu tô voltando pra casa e eu tô chorando finalmente a minha avó. Porque foi muito forte. Que é quando você pode se ouvir, né? Foi muito forte, assim, foi, nossa, uma coisa que veio, sabe? E aí virou já um choro de alegria, de gratidão por eu ter entendido que aquele choro desproporcional do check-in não era nada daquilo. E entendido que eu tava conseguindo chorar pela minha avó, porque eu também tinha achado esquisitíssimo não ter chorado. E então foi
mais um ritual de passagem aí O que eu corpo devo a guarda as ela. marcas, né? E a É, gente precisa só desses espaços para expressar. Muito é, bonito. foi. Eu sou uma pessoa bem emotiva, sabe? Eu não guardo, assim, as coisas e sou muito de falar, essa autenticidade, sabe? Vem até, assim, desse jeito de me expressar que vou fazendo e vou falando e vou chorando em todos esses episódios, né? É, mas foi isso. Foi mais uma experiência. Vocês viram que eu trouxe a Cintia aqui com segundas intenções, né? Porque eu vim aqui, ó, ela tá me analisando. Eu já tô me sentindo analisada, já tô eu mesma. Não estou, fique tranquila. Ai, ai, imagina, eu nem pensei nisso. Mas as coisas. Quem é que não tem um trauminha aí? Eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso também, tá? Ai, Cintia, a gente vai ter que encerrar. Porque, olha, já avançamos no nosso tempo. É claro que eu não fiz todas as perguntas, porque era impossível. Assim, as pessoas geralmente elogiam o Mindful Cash porque realmente eu tenho um trabalho de presença muito forte e eu gosto do contato do olho no olho. Eu não fico preocupada com as perguntas, eu fico aqui no entendimento daquilo deixar fluir, né? E uma coisa puxa a outra e aí o roteiro ele acaba caindo por terra. Mas, enfim, tá tudo certo, porque eu acho que o importante é a gente se aprofundar, né? Que tem muito mais sabedoria, eu acho que na profundidade do que na E a quantidade. gente permite que o encontro revele aquilo que pode surgir, né? Assim, cada encontro possa ser revelador mesmo. Isso Muito bom, mesmo. obrigada, Ah, eu que Ana. te agradeço. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Você disse, né? Se eu tenho um conselho para dar, seria esse, mas de repente você pode trazer para aqueles que estão ouvindo e que podem estar lidando com os seus próprios traumas, que mensagem que você gostaria de deixar como motivação e inspiração? Nossa, me passou um monte de coisas na cabeça. Eu quero lembrar que existem traumas que são raciais, que são de gênero, que não podem ser ignorados e que nós, como sociedade, precisamos fazer a lição de casa para o não julgamento e para o acolhimento de toda e qualquer resposta emocional, de toda e qualquer pessoa, trazendo o respeito para estar sempre mediando as relações, porque a gente nunca sabe e nem deveria precisar saber, né? O que é que aconteceu na história de vida daquela pessoa para que ela fosse, interpretasse ou reagisse de determinada maneira. Não nos cabe. Se a gente puder deixar esse olhar de respeito para as reações das pessoas, eu acho que a gente já constrói segurança. Né? E compaixão. Compaixão e segurança, para que as pessoas entendam que elas não estão sob ameaça, para que o corpo delas sinta que elas estão seguras porque não estão sendo julgadas, avaliadas. Que bonito E isso. acho que isso é uma coisa muito importante. E que eu tenho visto que a gente precisa abrir os olhos para isso. E tem uma música que me visitou aqui, que eu queria deixar, ela chama Deixe. Eu não estou com o celular aqui para ler, mas ela fala alguma coisa assim: deixe que tudo que há no corpo se revele, para que a vida cicatrize todo o trauma, para que a alegria seja o anexo da pele e a liberdade seja o ritmo da alma, uma coisa assim. É linda a música e eu queria deixar essa mensagem para as pessoas. Deixe que o corpo revele o que você estiver sentindo, se escute, se perceba, entenda que a plenitude não está na alegria, mas ela está na liberdade de sentir as emoções que têm que ser sentidas. Diante de um luto é a tristeza, diante de uma conquista é uma alegria, diante da dúvida é o medo, da frustração é a raiva. E a gente poder dar espaço para as nossas emoções faz com que a gente elabore melhor as respostas traumáticas que estão aí, impedindo que a gente viva com mais conforto, com mais alegria, com mais espaço para o descanso, para o prazer. Então, essa regulação emocional, ela é uma conquista, ela é possível, mas ela é uma resposta também de uma construção que a gente pode começar agora. O primeiro tijolinho é
buscar ajuda. Que bom. Obrigada, Obrigada, Cíntia. eu. Obrigada Espero pela que as pessoas generosidade. aproveitem. Sim, eu queria que você, ali naquela câmera, contasse para as pessoas onde elas podem te encontrar, o seu arroba no Instagram. Bem, bom, eu estou um pouco hipnotizada porque você chorou e aí eu fico com dificuldade de desconectar aqui. Mas você me acha no @deixa eu ler meus posts, que é o podcast que eu tenho com a Mari Ferrão e com a Ana Paula Pena. E no Cintia Alves Praz, que é o meu Instagram profissional. Ali eu procuro compartilhar algumas informações e desmistificar os temas relacionados à mudança, autenticidade e comportamentos e humanidades e afins. Olha, Cíntia, eu te agradeço imensamente. Trouxe um presente para você, legal. que Muito é obrigada. um mimo do nosso Que graça. episódio, do nosso Mindful Cast, do nosso podcast. Como é que eu abro isso aqui? Ali tem um imã, né? Aqui, tá. Achei. Isso. Prepare-se para pílulas de saúde, equilíbrio e plenitude, se você não conhece. Isso é bem legal. E aí Que legal. Aí legal. Falando do Mindful Cast, depois você lê com calma. Tá bem. Aí tem essa cedinha. Tô tentando tirar. Que é lindinho. E aí, já é bonito, mas na verdade graça. esse é o presente, que é uma aquarela feita por mim. Ai, que lindo, que talento. Obrigada. E tem Muito bonito. esse acrílico, que é a base, né, para você Sim, deixar vou deixar lá no consultório. em algum lugar que você goste. Eu passo todos os dias por lá, então. Que muito bom. obrigada, Ana. Eu que agradeço, Cíntia, foi muito gratificante para mim ter você aqui. Aprendi muito. Nossa, chorei, me emocionei. Vocês viram, né? Eles já estão acostumados, porque eles sabem que eu sou assim. Agora, pessoal, se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no Mindful Cast, se inscreva no meu canal, @AnaVolpon no YouTube. Ativa as notificações para você não perder nenhum episódio. Toda quinta-feira, ao meio-dia, no YouTube e no Spotify. E deixa seus comentários, porque eu vou adorar saber o que você achou desse episódio com a Cíntia Alves Praz. E eu faço questão de responder todos, viu? Um beijo grande e até quinta. Tchau!